eu, eu me considero um cara na juventude, assim, um ator na juventude muito clássico, assim, no sentido de achar ou me considerar deslumbrado pela profissão e essas coisas todas. E eu lembro que eu indo trabalhar de ônibus, eu vi um cartaz dentro do ônibus que falou assim, do ônibus eu vi na rua assim, venha ser ator de noite, sonho de uma noite de verão, numa escola que existiu aqui em Belo Horizonte, chamava Gesto. Aquilo me chamou a atenção, todo dia eu passava e olhava aquilo, eu criei coragem, fui lá, me inscrevi e dentro dessa escola, era uma escola que tinha um processo formativo que prometia uma montagem no final. Era uma escola de um curso livre. E um dos professores era o Ítalo. Então foi assim que eu conheci o Ítalo enquanto professor, mas eu nem cheguei a concluir esse curso, mas eu já ficava fascinado com as aulas dele, a forma dele nos passar e abordar a história, né? Que ele era professor de história do teatro lá. Isso me deixava muito, já tinha me deixado muito fascinado. E nessa época eu já colocava o Ítalo num lugar de muito carinho, muito cuidado, assim, muita atenção, quase que intocável, sabe? Aquela relação professor-aluno, assim, que eu sei lá, era uma pessoa que era muito. Será que um dia eu vou poder conversar com ele e tal? Enfim, eu não cheguei a terminar esse curso, porque é um dos motivos, inclusive, porque a promessa de montagem não acabou rolando. Então, enfim, não foi pra frente. E eu cheguei a falar assim, não vou mais fazer teatro, não é minha praia e tal. Aí passou alguns meses, eu comecei a trabalhar com meu pai. Meu pai era representante comercial e tinha muitos clientes na Galeria do Ouvidor. E então eu ajudava o papai, né, carregando os mostruários dele ali entre os clientes. E um dia eu estava na Galeria do Ouvidor, que foi atender um cliente lá, e encontrei com o Ítalo. Foi surpresa, assim, e ele sempre com as sacolinhas dele, porque ele sempre, né, a gente sempre via o Ítalo quando saía de casa carregando uma sacolinha das compras que ele fez. E ele ficou muito surpreso, e eu também, ó, que bom te ver aqui e tal. E ele falou assim, bom demais te ver aqui, menino, que eu tô precisando de um ator para pro meu próximo espetáculo. Vai lá em casa. E quando ele falou assim, vai lá em casa, eu falei assim, gente, o Ítalo tá me chamando pra ir na casa dele. Que aí eu vou mesmo, né? Aí eu falei assim, nossa, será que é isso então que eu vou voltar? Quer dizer, vou voltar pro teatro dessa forma, né? E eu lembro que quando ele me passou o endereço Rua Paracatu 558, eu parei na porta daquele muro vermelho com um portão azul. Eu olhei aqui, gente, e aí ele abriu a porta e eu falei assim, eu tô na casa de Ítalo. Eu realmente fiquei muito tocado, assim, sabe? Era uma coisa é uma sensação que para mim era nova mesmo. Mas logo isso passou, porque esse distanciamento que eu mesmo criei foi quebrado, acho que no primeiro dia, a forma que ele me recebeu lá para poder fazer a primeira leitura a minha primeira leitura, né? Já foi completamente de quebrar todas essas barreiras que eu pudesse ter criado, né, na minha mente sobre essa relação de idolatria, sei lá. E pronto. Depois disso foi 94. Na verdade ele me chamou para 94 para um espetáculo que estreou em 95. A gente começou a trabalhar em 94, a gente estreou o espetáculo em 95 e desde então foi até o último espetáculo dele, eu tive alguma participação, ou como ator, dentro do grupo intervalo, ou como ator, ou até mesmo como produtor, dramaturgo, diretor, iluminador, sonoplasta. Eu só não fiz dentro do grupo intervalo figurino, maquiagem, isso eu não fiz. E foram nesse período de 95, né? Então contando o primeiro espetáculo que eu comecei com ele em 95 até 2010 foram mais de 30 produções. Então assim, era muito profícuo, assim, muita coisa que a gente fazia dentro do grupo intervalo.
foi A Raposa e as Uvas, do Guilherme de Figueiredo. Que depois a gente fez uma remontagem, eu não vou lembrar aqui o ano certinho, a gente fez uma remontagem mais pra frente com o título de O Filósofo, a Mulher... eu vou lembrar. Eu vou lembrar. Depois eu resgato aqui. Mas ele mudou o título, inclusive, porque ele tinha uma certa preocupação. Porque quando a gente montou em 95 o Guilherme de Figueiredo, ele tinha uma preocupação muito grande com o direito autoral, porque a gente era um grupo amador e sempre tivemos esse cuidado. Inclusive, talvez isso até direcionava um pouquinho as escolhas dos textos que a gente fazia, que ele escolhia, né? Porque o direito autoral era uma coisa muito importante. E sempre, e tem que continuar sendo, por ser, né, essa valorização do autor que ele fazia. Mas só que a gente não tinha dinheiro para poder pagar. E eu lembro que em 95 a gente montou porque o Guilherme de Figueiredo autorizou, né? O Ítalo mandou uma carta para ele e fez isso. Nessa segunda montagem, o Guilherme já não estava mais acessível, né? A gente não conseguiu o contato com ele. E aí, por conta disso, o receio, ele resolveu mudar o título. Não era mais A Raposa e as Uvas. E aí a gente mudou o título do espetáculo. Mas era o mesmo espetáculo. Eu fiz o mesmo personagem da primeira vez. A Minas da Bron também fez os dois, nas duas montagens. A gente mudou algumas pessoas do elenco. Ele, o Ítalo, ele foi um cara que valorizava pra caramba a palavra, né? Tanto é que uma das matérias de jornal que fala da morte dele, fala assim, morre o diretor da palavra. Tem um título, uma chamada mais ou menos assim, a matéria tem essa chamada. E ele realmente era um cara que ficava muito, muito atento. Então, texto era uma preocupação muito grande para ele. Então, a gente ficava, durante muito tempo, se dedicando a essa leitura. Às vezes eram meses, 2, 3, até 4 meses de leitura, na salinha lá, fazendo leitura. Eu lembro disso, que é uma forma, porque eu nunca fui um ator, por exemplo, que eu acho que eu me daria bem com TV, do tipo de pegar o texto hoje para fazer uma cena amanhã, decorar uma dramaturgia, assim. E esse processo do Ítalo fazia com que, quase que naturalmente, quando a gente mudava para o processo de fazer a marcação de cena, que era isso, né, a construção cênica do espetáculo, depois que a gente já tinha passado por todo esse processo de decupar o texto, da gente decorar as intenções mesmo, como que era para fazer aquela pergunta, qual que era a sensação do personagem naquele momento. Depois desse processo todo, o texto já estava introduzido, não existia. Eu nunca, no intervalo, eu tive um processo de falar assim, nossa, eu tenho que ir para casa decorar texto. Acontecia, mas não era porque de tanto a gente fazer esse processo de leitura, de construção, de entendimento da dramaturgia, era muito marcante. Depois a gente ia para essa parte de marcação cênica, né, que aí a gente, muitas vezes, ele realmente nos direcionava, ou até mesmo ele permitia que a gente desenvolvesse alguma proposta. Ele era muito aberto para isso. Então ele falou assim, e se eu fizesse isso ao invés disso? Né? Então, essa construção cênica, acho que muitas vezes quando a pessoa estava disponível a isso, né? E estava interessada nisso. Então ele era aberto a essas propostas, falava realmente quando não era bacana, não era e tal. E junto a esse processo a gente começava a discutir, a gente começava a discutir a construção do cenário, figurino. Muitas vezes a gente começava a trabalhar um texto sem saber, por exemplo, quando que a gente ia estrear, sabe? Por conta disso, assim. Era durante o processo de construção do espetáculo que a gente ia perseguir onde conseguir fazer a temporada. E ele brincava, a gente brincava também com ele e falou assim, não marca a data não que chega, gente. Então a gente marcava e agora já era, né? Agora a gente tem que estrear mesmo. Então. Mas era basicamente esse processo.
E algumas pessoas, ele tinha oferecia, né, uma generosidade muito grande para a gente poder construir o processo junto com ele, dentro daquilo que nos cabia ou que a gente queria realmente aprender. Então foi assim, por exemplo, que eu comecei a fazer as iluminações de espetáculos do Grupo Intervalo, porque isso me interessava. Trilha sonora, eu lembro que a gente debatia muito, eu fiz muita trilha sonora para espetáculo do Grupo Intervalo, então a gente debatia muito, tudo incidental, né, mas a gente debatia muito qual que era a linha, o porquê que desse, qual o sentimento. E eu lembro que eu ia para casa fazer o trabalho, por exemplo, de criação da trilha sonora e chegava com a proposta e ele afinava aquilo do que era permitido, que ele achava interessante. E o processo era assim, até a estreia, né? E também vinha o processo de comunicação, né? De criação de toda a identidade, que às vezes ele tinha uma forma muito particular, mas ele também permitia. Então, foram momentos que a gente falava assim, a gente consegue um contato com um colega meu que é designer, ele topa fazer pra gente, então deixa eu pedir para ele. Então a gente meio que ajudava a fazer a produção do espetáculo também. E foi assim que eu também desenvolvi esse gosto pela produção, né, de fazer produção teatral e artística aqui em Cultural em Belo Horizonte. Pois eu acho que é um cara que tinha um conhecimento tão grande, mas eu acho que o mais bacana desse conhecimento, que era até difícil de mencionar, era o como que ele gostava de dividir isso conosco e não tinha nenhum tipo de restrição. Então ele era um profundo conhecedor da história do teatro, de literatura, e ele fazia isso com muita proximidade pra gente, assim, né? A gente brincava, eu não sei quem que deu essa alcunha para ele, mas a gente brincava com ele que ele era a revista Caras da Grécia Antiga, porque ele contava a gente como se fosse uma grande fofoca. Todas as relações dos deuses e dos mitos, né? Então, principalmente quando a gente ia debater ou então ia montar um espetáculo clássico, né, grego, a gente né, debatia muito sobre isso e isso não chegava, né? A forma que ele tratava Édipo, por exemplo, nos ensaios, a forma que ele tratava Jocasta, né? Com uma intimidade, e isso era uma forma de transmitir para a gente muito rica e com bastante conhecimento. Ele tinha isso muito marcado. A gente confiava bastante nessa carga e com um conhecimento amplo, principalmente nessas áreas, né, do próprio teatro, da direção, da literatura, do trato com a pessoa, né? Acho que talvez o Ítalo poderia ser talvez até um cara também da psicologia, sei lá, a forma que ele cuidava da gente, sabe? De condução das conversas. Eu lembro que teve uma chavinha que me virou enquanto ator, que o meu primeiro trabalho com ele foi A Raposa e as Uvas, e logo na sequência ele me convida, eu falei assim, não, você quer continuar com a gente? Então vamos fazer, eu queria que você fizesse Antígone. E eu fiz Creonte na montagem dele, ou Creon, né? Dependendo da tradução. E aí eu fiz uma tragédia grega de um antagonista bastante presente, e aquilo me inflou meu ego de um jeito que eu falei assim, gente, o cara estava começando no teatro, eu já estou fazendo esse papel, uma grande bobagem. Mas enfim, logo na sequência, o terceiro espetáculo que ele me convida a gente montou Salomé, e eu fui fazer o João Batista. E eu entrei em crise, porque eu saio de uma tragédia com um papel tão... E aí eu tô falando de quantidade de tempo em cena, era basicamente isso a minha bobagem. E entro para um Salomé onde que eu faço um papel que é um papel também muito central, só que o João Batista nem aparecia em cena, aparecia em cena uma vez só. A minha interpretação toda era em off, basicamente. E eu tive uma crise, e eu falei assim, eu quero conversar isso com o Ítalo. E eu chamei o Ítalo para conversar, o elenco não estava lá, só eu e ele sozinho.
E eu fui sério para falar assim, eu tô passando por uma questão que eu queria falar com você e tal, dividir. E ele achou que o negócio fosse sério realmente. Quando eu contei para ele virou e falou, ah, não, vamos falar de outra coisa. Ele deu o verdadeiro valor que aquilo precisava ter. E da forma que ele fez comigo, de falar assim, olha, a gente não vai conversar sobre isso, a gente não precisa falar sobre isso, porque isso não tem importância. Foi a forma que ele me conduziu para isso, falou assim, gente, o que é isso, né? Que caminho que eu estava seguindo dessa coisa que o teatro pode proporcionar para gente, como, sei lá, estrelato, fama. E aí ali caiu a ficha, para mim, qual que era o caminho que eu queria trilhar mesmo, assim, ó, enquanto ator, que não esbarrava nisso, né? Não ia para esse lado. Eu acho que a minha formação, eu acho que é uma formação enquanto artista, está muito atrelada a uma formação de personalidade também. Então, a convivência, a experiência, né, de ter convivido com o Ítalo Mudado me formou enquanto pessoa e enquanto artista. Foi o Ítalo que foi me conduzindo, ou melhor dizendo, né, eu acho que eu tive a esperteza, digamos assim, de aproveitar desse cara e desse aprendizado que eu tive com ele para fazer as escolhas que para mim são mais importantes enquanto pessoa, enquanto artista hoje em dia. De que está relacionada à generosidade, de construção e de formação e de perceber o quanto que eu preciso estar aberto ao que me chega enquanto artista e principalmente em qualquer outra, é, em qualquer trabalho que eu vá trabalhar. Depois do Grupo Intervalo, eu tive outras experiências com outros diretores com linhas completamente diferentes. E uma das coisas que eu mais valorizo nesse processo e nessas experiências foi de me colocar realmente disponível para aquele projeto, para aquele trabalho. E eu acho que é uma das coisas mais importantes que eu aprendi com o Ítalo, né? De ter me formado enquanto ator, me disponibilizando realmente para aquele projeto, para o trabalho, né? Seja ele conduzido por qualquer diretor ou artista envolvido no processo. Então acho que eu amadureci muito com essa possibilidade de abertura mesmo, de entender o teatro como uma manifestação que promova isso no artista, de falar assim, olha, eu não quero ficar travado, ou se eu sou... Uma das coisas que eu mais tenho medo de receber como crítica, nem é medo, mas uma das críticas que eu acho que pode ser pior para um artista, e para mim particularmente falar assim, você é um ator de um estilo só e tal. Eu particularmente não quero isso para mim, tento o tempo inteiro desenvolver isso no meu trabalho. E isso eu aprendi com o Ítalo, assim, de fazer sempre experiências e experimentar porque ele permitia que isso era feito. De tentar transmitir isso para quem trabalha comigo, sabe? Assim, de tentar transmitir essa generosidade para as pessoas que estão junto comigo e de construção da obra de uma forma que seja generosa, que seja aberta, que seja disponível para todos os envolvidos. O Ítalo, eu falo que eu tenho uma formação. Existe um Marco Túlio antes e um Marco pós-Ítalo, sabe? Acho que ele me transforma, ele me permite, ele abre portas para que eu me transforme numa pessoa melhor, assim, né? Se hoje eu sou considerado por amigos e parentes uma pessoa generosa, eu acho que eu trago isso dessa experiência, não só dessa experiência com ele, como outras pessoas que foram importantes para mim na vida também, mas mais relacionados à arte, né? Mais relacionado ao meu papel enquanto artista. Então, é esse legado que eu carrego com ele, essa presença. Eu lembro que
existiram já experiências, né? Que quando no próprio Grupo Intervalo, eu propus ao Ítalo, falei assim, eu quero dirigir um espetáculo. Eu falei assim, vai dirigir. Mas eu quero dirigir dentro do Grupo Intervalo. Assim, vai dirigir dentro do Grupo Intervalo? Vai, deu maior força. Foi quando eu dirigi Caçando Fantasmas, que foi meu primeiro espetáculo, que inclusive a dramaturgia é minha. E mais pra frente eu fui dirigir também outro espetáculo, que aí foi o adulto, né, o espetáculo adulto que eu dirigi dentro do Grupo Intervalo, que é Macário, do Álvaro de Azevedo. E o processo é um processo que passa pelo aprendizado que eu tive com o Ítalo, mas que eu também queria levar outras coisas para o processo criativo. Mas a história e o que eu já tinha desenvolvido e aprendido com o Ítalo, eu consigo levar isso para os ensaios. Mas eu lembro direitinho que eu tinha uma preocupação de tornar aquele processo aberto e disponível. Então, esse espetáculo, particularmente, ele tem um trabalho muito em parceria, principalmente com o Marcel Luiz, que foi, né, o assistente de direção no espetáculo. Tem momentos que eu acho que o espetáculo é muito mais a cara dele do que a minha, mas assim, o processo todo de criação, ele parte de momentos onde que eu tentava, muitas vezes, tirar do ator um processo criativo que ele pudesse contribuir realmente para a cena, que era um pouco ao contrário do que o Ítalo propunha, porque o Ítalo, no processo de desenvolvimento do ator em cena, o Ítalo ele fazia esse papel de ensinar e de entregar um caminho específico, né? E eu acho que é por isso que ele, inclusive, gostava muito de trabalhar com os atores que ele trabalhava, porque ele gostava desse processo de ensinar. Mas, ao mesmo tempo, que ele também permitia que a gente também oferecesse propostas. Ele gostava dos dois, né? Mas quando eu faço esse contraponto, por exemplo, quando eu vou dirigir Macário, eu consigo desenvolver isso com uma perspectiva só a partir daquilo que eu aprendi com ele. Então, se eu consigo propor um equilíbrio nesse processo, é porque eu aprendi de uma forma muito característica que ele me ensinou. E eu lembro também de Macário, várias vezes, eu fazendo coisas que eu aprendi com Ítalo. Assim, como é que você falou? Articula direito, não tá pendito, eu não ouvi o que você disse. Então, essas coisas todas que era preocupação com o texto, eu levo para os trabalhos que eu faço, né, e venho fazendo até hoje. Mesmo sendo ator ou diretor, é uma preocupação que eu tenho. A dramaturgia, o texto, é uma atenção que eu tenho muito grande. Mesmo trabalhando de uma forma mais contemporânea, né, onde que eu já tive experiências trabalhando como ator, onde que a dramaturgia ela é uma dramaturgia bem mais aberta do que a gente pegar um texto e fazer aquele trabalho, mas essa experiência me tem como referência o meu aprendizado. Então, assim, como é fazer diferente daquilo que eu aprendi? Então, por isso que eu falo, a referência para mim, na minha construção, que é o Ítalo, é sempre o meu pontapé para os trabalhos que eu vou fazer, para poder ter como, até mesmo medir internamente qual que é o distanciamento que eu tenho. E quanto mais isso é possível de acontecer, isso para mim é mais rico, para poder entender, me entender quanto artista. Eu posso falar que talvez um outro legado que ele deixou para mim foi o gostar, apesar de eu me considerar um cara bastante discreto nesse sentido, mas ouvir e gostar de fofoca vem muito dele também. O Ítalo era um cara muito fofoqueiro e adorava ser fofoqueiro. Ele falava isso com muita vontade, assim. Falava que uma das melhores coisas era fazer fofoca. E esse momento na casa dele não significa que a gente só fofocava, não é isso, mas a gente tornava aquele ambiente muito divertido e muito... mesmo trabalhando, por exemplo, com uma tragédia grega ou trabalhos mais densos, a gente conseguia tornar aquele momento um momento de grande
de grande afeto, né? Assim, e não era simplesmente o ensaio. Talvez eu tivesse, por exemplo, uma postura muito mais rígida enquanto uma pessoa que estava envolvida no processo de criação do espetáculo do que, por exemplo, todo mundo e até mesmo o próprio Ítalo. Eu lembro que eu fazia muitas vezes o papel do chato, de falar assim, gente, vão deixar o café para depois do ensaio, porque toda vez que a gente vai para o café primeiro antes do ensaio, a gente atrasa o ensaio mais de 1 hora. Eu era o chato da turma nesse sentido. E por quê? Porque aquele momento era um momento de descontração da gente. Estar na casa do Ítalo era um momento descontraído, independente se a gente estava ensaiando, ou se a gente estava conversando, ou se a gente estava tomando café, né, tomando o suco de caju, comendo o patê que ele fazia, o bolo recheado com doce de leite, o panetone que tinha lá o tempo inteiro. Então, essa descontração fazia com que a gente tivesse muito prazer em trabalhar e em fazer teatro. Acho que uma das coisas que eu aprendi com ele também é fazer com que o teatro seja realmente prazeroso. É um ofício que eu escolhi, então esse ofício é um ofício que tem que me dar prazer, né? Assim, e eu acho que eu aprendi isso muito lá. Estar na casa nunca foi sacrificante ir para a casa do Ítalo para ensaiar ou estar com ele, conviver com ele ou conversar com ele. Acho que sim, em alguns momentos. Eu acho que ele não sofria de solidão, mas eu acho que ele tinha um individualismo e não é individualismo, desculpa. Eu acho que ele tinha uma, uma capacidade de interiorização, assim, não sei talvez explicar direito, mas que tornava ele solitário nesse sentido, assim. Eu acho que é muito mais no sentido de ser uma pessoa única, sabe? Assim, de ser ele, de ser aquela pessoa, aquela figura que é tão específica. Eu acho que talvez ele pudesse ser por até mesmo uma sensação que eu estou tendo a partir dessa sua pergunta de falar assim, o quanto que, por mais que a gente pudesse sentir próximo, existe uma figura Ítalo que eu acho que nunca ninguém vai alcançar. Então esse destaque que eu dou para ele assim pode colocá-lo talvez sim numa posição de ser uma pessoa solitária. Mas nunca estar sozinho. Nunca estar sozinho e, e desamparado, né? Porque ele tinha uma relação com todo mundo muito grande. Ele era referência, né? E talvez muito, né, com esse carimbo de ser um cara muito do teatro clássico, ou que só produzia clássico, ou que só... Né, mas era referência por ser um professor que tinha uma carga intelectual e de conhecimento muito grande, que conseguia dividir isso com todo mundo. E eu acho que ele traz, né, tem uma importância muito grande para o teatro, principalmente pela quantidade de pessoas que trabalhou com ele que hoje está atuando, né? Foram várias pessoas que trabalharam com Ítalo, muitas delas não seguiram esse caminho, o ofício do teatro, mas muita gente que está hoje no mercado e está trabalhando no teatro em Belo Horizonte são pessoas que passaram, né, começaram sua trajetória com Ítalo. E então eu acho que ele tem uma importância muito grande para o teatro, muito focada nessa formação, no desenvolvimento. Por mais que ele fosse um cara ligado ao um diretor de um grupo de grupos amadores, ele sim tem uma importância muito grande na formação profissional de diversas pessoas, né? Eu já ouvi várias vezes pessoas falando o quanto que ele foi importante para que ele pudesse desenvolver pessoas que hoje estão no mercado e que pessoas que falam assim, por mais que a gente possa considerar ele um teatro amador, é um teatro muito mais profissional do que levando esse peso, né, negativo para a palavra amador. Mas é muito mais no sentido de uma pessoa que fazia o teatro e a gente aprendeu isso. Eu, particularmente, aprendi muito com ele a fazer um teatro de uma forma que realmente que eu ame fazer.
E afinal de contas, eu acho que não tem muito jeito de ser diferente, assim, né? Fazer arte, principalmente onde que a gente está, na época que a gente está e onde que a gente está. É bom você perguntar por conta até mesmo do projeto, né, que a gente está conduzindo. É, quando a gente falou idealizou esse projeto, que na verdade foi uma lembrança do Marcel com relação ao fato de 2021, né, marcar os 10 anos de morte do Ítalo, a gente de cara pensou e falou assim, vamos montar um espetáculo, né? E quando a gente falou disso, imediatamente veio à minha cabeça uma tragédia. Não especificar qual, mas eu pensei numa tragédia. Logo depois passou por um outro, mas foi muito rápido, passou por um texto que eu lembro que na época ele sugeriu para a gente montar e não foi para frente, que é uma comédia também do Guilherme de Figueiredo que chama A Muito Curiosa História da Virtuosa Matrona de Éfeso. E quando a gente leu esse texto na época, quando o Ítalo quis montar, é uma comédia deliciosa. E eu até realmente pensei, falei assim, talvez seja um espetáculo que eu sei que ele tinha intenções de montar. Mas logo depois a gente foi para outro caminho, né, de pensar realmente num espetáculo que pudesse homenageá-lo falando realmente da sua trajetória e não direcionar para um único trabalho. Por mais que pudesse ser representativo, né, mas como representar, fazer uma homenagem ao Ítalo pensando na diversidade de trabalhos que ele fez. Se eu for focar na tragédia, se eu for focar num teatro clássico, num drama clássico, numa comédia, ou até mesmo um espetáculo contemporâneo, né? Um dos últimos espetáculos que eu trabalhei com ele foi Casamento Suspeitoso, do Ariano Suassuna. Então não dá pra gente... eu acho que não dá para poder fechar uma homenagem a ele especificamente num único trabalho, assim, uma única peça. E eu acho que então a solução que a gente dá de pensar, né, hoje para mim é muito marcante pensar num espetáculo que vá fazer documentar mesmo essa trajetória dele. Eu acho que é a forma mais bacana de se homenageá-lo mesmo, assim. E homenageá-lo e fazer com que a gente se movimente a partir né, a Companhia do Silêncio, ela é uma companhia que é fruto de um sentimento de perda, né? Então, eu lembro que quando a gente resolveu criar a companhia em 2012, eu, Marcel e Pauline, a gente saiu do Grupo Intervalo e houve essa discussão, né? Do Grupo Intervalo de falar assim, gente, vamos continuar o Grupo Intervalo? Eu lembro direitinho de uma reunião que a gente teve logo depois da morte do Ítalo, ainda na casa dele. Não, não foi na casa dele, não. Mas onde que as pessoas que estavam ali meio que falando, vamos continuar o grupo, vamos fazer o grupo. E de uma certa forma meio que direcionando olhares até para mim mesmo, porque sabiam que eu tinha uma relação de quase ser o produtor. Eu nunca assinei nenhum trabalho do Grupo Intervalo como produtor, mas eu tinha uma atuação muito, muito proativa nesse sentido de fazer com que as coisas acontecessem. Mas eu nunca me considerei um produtor do Grupo Intervalo, apesar de falar que eu tenho uma carreira de produtor hoje muito por causa dessa experiência. E eu lembro que nessa reunião eu contestei todos dali. Falei, gente, continuar o Grupo Intervalo como? O Grupo Intervalo é Ítalo, é a forma dele de produção, a forma dele de criação, é a forma de formação, né? E eu mesmo falei nessa reunião, eu falei assim, olha, eu não tenho a paciência, o mínimo da paciência que Ítalo tem para formar uma pessoa e conduzir um ator do jeito de falar assim, gente, fala de novo. Eu não vou ter, quer dizer,
Eu não tenho, alguém aqui tem, alguém quer fazer dessa forma, porque eu acho que a característica do grupo era a característica conduzida pelo Ítalo. Então a gente, se sentindo muito órfãos, eu, Marcelo e Paulina, a gente resolveu criar um espetáculo que inclusive era um espetáculo que a gente ainda começou a conversar, que seria um espetáculo produzido ainda dentro do Grupo Intervalo. Foi uma dramaturgia, foi um texto que eu escrevi e que a gente resolveu montar pelo grupo. E a gente combinou, o Ítalo já estava, né, pouco disponível, digamos assim, a sair de casa e até mesmo a trabalhar muito pesadamente. Então a gente havia combinado com o Ítalo que a gente faria ensaios entre a gente e que a gente periodicamente mostraria para ele o resultado do processo, do que a gente estaria construindo a partir do texto que eu escrevi, e ele topou fazer desse jeito. Isso foi em 2010, ele faleceu em 2011, então a gente falou, né, acabou o processo, em 2012 a gente resolve, vamos fazer o espetáculo, mas não é um espetáculo do Grupo Intervalo, mesmo porque ele não estaria aqui mais para nos auxiliar, né? Então a gente fez, foi, pensou e falou assim, então a Companhia do Silêncio é uma companhia que veio para homenageá-lo de alguma forma e até mesmo para suprir essa sensação de órfãos que nós três estávamos tendo, sabe? E foi o processo que a gente escolheu e que foi uma companhia que até hoje não produziu tanto assim, mas agora chegando aos 10 anos da morte dele, a gente falou assim, é a forma de homenageá-lo. E aí, voltando ao início da sua pergunta, né, a sua pergunta original, é a forma que eu realmente entendo que seja muito bacana de homenageá-lo com um espetáculo como esse.